INSS em crise, Lula acuado e a direita anda tentando entender. O Brasil vive ou só sobrevive? No último episódio, falamos da anistia, que está travada, e do avanço do judiciário. Hoje, o escândalo do INSS domina o debate público. Lupe admitiu que sabia da fraude há mais de um ano e já pediu as contas. E o Lula faz de conta que não é com ele, enquanto milhões de brasileiros seguem lesados. A oposição já protocolou a CPI e o governo tenta desesperadamente abafar o caso, mas até aliados de Lula já assinaram o pedido. Enquanto isso, a conta sobra, como sempre, para o povo. Bancos batendo mais recordes de lucro, aposentados sendo ameaçados de arcar com a fraude e o país cada vez mais inseguro. Para fechar, a federação entre União Brasil e PP cria um superbloco do Centrão já de olho em 2026, enquanto Bolsonaro segue sendo alvo de intimações e os presidenciáveis da direita preferem ficar em silêncio. Lembrando que a gente está gravando isso aqui hoje na terça-feira, dia 6 de maio, e muito bem-vindos Kim Paim e Arthur Machado para mais um Puxando o Fio. Vamos falar um pouco, fazer o panorama da semana mais uma vez. Eu estou de volta depois de ter ficado fora, porque eu tive uma pedra no rim insuportável, inclusive minha água está ali do lado, não deixaram porque é muito feia a garrafa, mas bebam água, pelo amor de Deus, bebam água, porque olha, bebam dói, água. Esse negócio dói. Fala aí, pessoal, como tá? Kim Paim primeiro. Eu tô bem, tô só aqui chateado com o atraso do Arthur de mais de 24 horas, a gente aqui esperando. Mas é isso, né? Faz parte do jogo. Bom, pelo menos ele veio. E nos programas do Quinto, que ele nem aparece mais. Ele tá parecendo o Tim Maia. Pois é. É o Arthur Maia. Não, é demais. Quinta-feira eu tô lá. Quinta-feira, 5 horas aqui, né? 10 da manhã daí. Então tá bom. E você, Arthur, tudo bem aí? Eu tô sofrendo com elegância, né? Eu trabalho aqui, recebo várias missões, aí eu vou cumprir. E aí é isso, sou maltratado. Mas tudo bem. Você vê, o Kim, porque o horário do programa é com o horário do Kim. Então ele dormiu, né, acordou cedo, a pele dele aí, ó, cheia de colágeno, dormiu bem, olha lá, tá bonitão. Eu aqui, não, meia-noite, bicho, meia-noite. Acho que eu fiz a câmera mesmo. Eu dormi pouquíssimas horas, mas tudo bem. Começou a história triste. Aí o outro, semana passada, desapareceu também, foi o Trielli. Mas aí, foi hospitalizado, essa historinha pra boi dormir. É isso aí, depois eu ainda peguei uma gripe braba pra melhorar. Mas enfim, tô melhorando, todo mundo. Vamos para a semana lá. Corrupção no INSS é o grande assunto, cara, talvez um dos grandes assuntos recentes, porque raramente, mesmo o Pix durou um tempo, mas esse aqui tá durando e cada dia aparece uma coisa nova, né, Kim? Você que tá acompanhando pois aí no né? Telesharp. O escândalo do INSS, eu não sei nem por onde a gente começa, de tanta coisa que tem, né? Você vê que ele começa na operação, aí começa as entidades, aí começa a chegar na cúpula do INSS, aí a cúpula cai, aí o pessoal começa a se questionar sobre o Lupe, aí começa a passar um pente fino nas entidades, aí descobre o irmão do Lula, vejam só. Aí do irmão do Lula, você vê outras entidades. Aí daqui a pouco o Estadão publicou a nota que o Lula se encontra com as entidades, dentro do Planalto, foto. A CONTAG tinha acesso a pelo menos 6 ministros. Depois essa outra notícia de mais gente se encontrando. Depois sai notícias que desde 2021, essa mudança que teve inclusive na legislação para facilitar as fraudes, teve dedo do número 2, assim, né? A legislação, não é que ela foi de propósito, né? Mas ela acabou por gerar uma condição, né? E obviamente não foi de propósito, né? Obviamente ninguém ia fazer isso de propósito, ninguém ia fazer isso de propósito, para ajudar os sindicatos, e a coisa só vai crescendo, já começa a se falar, inclusive, das emendas parlamentares que foram para alguma dessas associações, enfim. Aí no meio do percurso aparece o empréstimo consignado, um novo problema, porque uma coisa é o desconto não autorizado, agora também tem o empréstimo consignado não autorizado, o dinheiro que é na conta e o cara, em momento nenhum, o cara pediu por esse dinheiro. E aí, como é que funciona? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil de Lula. E aí a gente fica se perguntando, né, para onde vai? A oposição começou a se movimentar, coletou assinaturas para uma CPI, já tem. Uma CPI na Câmara depende do presidente da Câmara querer impetrar, né, abrir a CPI.
No Senado, do presidente do Senado, o CPMI é o presidente do Senado. O Lula, a imprensa começa a noticiar que o Lula começa a trazer o Alcolumbre para perto, vai até tirar o Alcolumbre do Brasil, vamos viajar juntos para algum lugar, não sei para onde o Lula vai dessa vez, para evitar, tentar convencê-lo do contrário, e começa também a sair matérias na imprensa falando que o Alcolumbre não vê clima para instalação de CPMI e tudo mais. Aí as redes sociais também começam a cavucar tudo e acham postagens desde 2019, na verdade não desde 2019, mas de 2019, quando o governo Bolsonaro editou uma medida provisória que tentava sanar algum desses problemas, tapar algum desses buracos, e quem foi contra? O PT. O PT foi contra. O PT sempre sendo contra, sempre na contramão, é incrível. Aí o PT tentou utilizar Bolsonaro para se safar, falando que o escândalo começa no governo Bolsonaro. Mal sabia o PT que os envolvidos no escândalo, alguns deles já foram nomeados desde o governo Lula 1. E aí você fica, pô, mas espera aí, PT, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui, PT? Parece que é a festa. Que festa é essa, PT? E não são qualquer envolvido no escândalo, são os principais alvos da Polícia Federal. Foram pessoas que foram nomeadas já desde 2004. Ou seja, uma pessoa que não é uma indicação do Lupe, não é uma indicação do PDT, é um petista. Não precisa da filia do partido, não, mas é um petista raiz. E esse é o Brasil, no presente momento, a gente fica se perguntando para onde vai. Para onde vai? A imprensa cobra a CPI, até o próprio Estadão fala isso. A Globo não consegue mais abafar o escândalo, então tenta dar aquela direcionada, tenta vender que, olha, o Lula, né, foi traído, né, o Lula, infelizmente, não tem margem de manobra, tem que se preocupar com o PDT, e a gente fica nessa olhando, né? E aí, o que é que vai ser? O que é que vai ser? A única coisa boa que se fala é ruim, porque diz que vai trabalhar para ressarcir os aposentados, o que é bom. O problema é que vai pagar o povo. Exatamente. Vai ser do bolso, né, do pagador de imposto. Então assim, você rouba do povo e depois você tira do povo para dar pro povo que foi roubado. Então não faz muito sentido, né? Mas esse é o Brasil de Lula. É isso aí. E você, Arthur? Qual é a sua percepção aí nesses primeiros dias de escândalo? Então, eu acho que teve apenas um fenômeno que a mídia faz isso constantemente, faz isso muito bem. Quer dizer, ela já tem a informação antecipada e ela coloca um pedaço da informação esperando a reação e o pronunciamento de um determinado político, ou ministro, no caso. O cara pronuncia dizendo, eu não sabia e tal, aquela história, e ela então vai revelando aos poucos. E geralmente essa forma de fatiar e mostrar a informação fatiada, ela revela uma estratégia, né? Revela uma estratégia de que o objetivo era desgastar realmente aquele governo ou ministro. Então, para mim, o que evidenciou é isso mesmo que o Kim falou, né? Dentro dessa linha que eu te falei da mídia. Eles foram soltando as informações, começou com a operação da Polícia Federal e foram soltando. E à medida que o Lupe tentou administrar a informação, na verdade ele foi sendo exposto, a ponto de não conseguir. Mas eu acho que o Lula tentou manter o Lupe. Ele tentou realmente, e ele foi minado pelo PT e pela Globo, né? Então, mostra quanto que hoje o governo está refém realmente, tanto da mídia quanto do núcleo aí do PT, que está ocupando vários espaços. E eu digo isso porque, até mesmo na reforma ministerial, que já está sendo discutida, espaços para o Centrão, o próprio Lula disse que não vai dar. Quer dizer, há uma frustração, né, do Centrão de não ocupar certos cargos no governo, apesar de já terem bastante, né, mas os caras querem mais. Então mostra muito do que está acontecendo nos bastidores, que na verdade é o que reflete aquilo que a gente vem falando há algum tempo. O governo Lula está perdido, entende? Então ele hoje ele é refém de si mesmo, ele não tem mais direção, e aí o que resta é ficar fazendo toma lá da cá, entendeu? E a queda do Lupe, que é uma queda parcial, porque o segundo, né, dele entrou, então é o mesmo grupo político que ainda domina ali o ministério, é uma sinalização de que realmente, cara, os caras estão sendo pegos de surpresa com a quantidade de informação que a mídia tem. Agora, é um escândalo, que isso é importante, que é um escândalo de corrupção, o PT está acostumado a administrar escândalo de corrupção. Tá? Não é uma novidade, não é uma novidade para o PT, né? Os caras vivem disso.
Mas, nesse caso, é um escândalo que pega o aposentado, entendeu? Então pega o aposentado na veia. E esse aposentado hoje tem um fenômeno que a gente não considera. É o aposentado e a avó e tal que sustenta os filhos e os netos. E às vezes sustenta com esse benefício, entendeu? Então, quando tem um desconto e o escândalo de corrupção e desvio de dinheiro deles, pega muito na veia, porque pega o discurso da esquerda, pega o aposentado, pega quem vive do aposentado, a filha, e pega os netos, porque hoje em dia, ainda mais nas comunidades, né? Quem sustenta, às vezes, os netos são as avós. Então, é um escândalo pro PT, cara, que tem uma dimensão política de prejuízo reputacional e de imagem enorme. Eu Enorme acho que foi mesmo. uma das E pelo maiores. visto, vai durar. Não vai acabar agora, não. Eles vão sangrar aí o governo bastante com essa questão do INSS. Essa história de desconto em folha eu acho uma sacanagem, cara. Porque assim, é o direito de você ser devedor, sabe? A gente tava conversando aqui em off. Porque, por exemplo, vamos supor que você fez uma dívida, claro que eu não tô falando que o calote é o certo nem nada, mas você fez uma dívida lá, tá lá 1 ano pagando certinho, de repente, e sei lá, seu filho ficou doente, uma doença que você não esperava, um negócio que tá, e a situação toda, ninguém tá esbanjando, tá todo mundo pagando conta, se virando. E aí você fala, bom, eu prefiro inadimplente no mercado para o banco, mas comprar o remédio para o meu filho. Desconto em folha não te dá a chance nem de você ter a liberdade de ser devedor, entendeu? Isso é muito cruel. E quando o cara rouba aí nessa coisa, e é engraçado que você falou do consignado, né, Kim? Eu não tinha ligado uma coisa com a outra, mas há 1 ano e meio, mais ou menos, eu não sei se é exatamente isso, mas foi por aí. Talvez menos, acho que foi mais recente isso. A minha mãe recebeu uma bolada. Ela tem uma aposentadoria ridícula, assim. É o mínimo, um pouco mais que o mínimo. E ela recebeu, tipo, sei lá, uns 10 mil reais na conta, do nada, sem ninguém avisar. E aí ela foi lá falar, cara, esse dinheiro não é meu, que é isso? Ah, não, nada, foi um erro aqui. Era um consignado, era um empréstimo consignado. E ficou... como a gente não sabia o que podia ser, foi um erro mesmo, a gente desconfiou, mas... esse tipo de coisa estava acontecendo. Não sei como. A gente até se perguntou, pô, mas como é que o cara se beneficia disso? Sei lá, deve ser com juros depois que ela teria que pagar, talvez, não sei. Mas é uma loucura isso, né, cara? As coisas estão acontecendo e está muito perto. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém que passou por isso, que teve desconto indevido. É de proporções muito grandes, né? E aí a gente vê o povo amassado, a anistia ficou para segundo plano, infelizmente, né? Como é que... Só rapidamente, nem tá na pauta aqui, Kim, mas como é que tá essa situação aí? Ficou meio em pausa, né? Como é que... Tem relação, se diz o quê? Sobre a anistia? Bom, sobre a anistia, a coisa tá que o pessoal entrou com a urgência da anistia. Sim. A oposição falou que ia começar a fazer uma obstrução de pauta. Aí a gente tá nesse momento que tá esperando. E aí, eu fazer o quê a partir de agora? Aí ela sobe no telhado, porque ficou para agora maio, o Poder Legislativo apresentar um projeto que tem um aval do Supremo para você poder, como é que a gente pode falar? Refazer a dosimetria das penas, reanalisar para poupar os bagres sem blindar, né, os grandes líderes e patrocinadores. E com isso eles acham que meio que vai conseguir controlar a pauta, né, jogar para debaixo do tapete. E a oposição também marcou uma manifestação em Brasília, que não é uma cidade que é fácil de você conseguir pessoas, né, o pessoal se movimentar para lá e, enfim, também ocupar o espaço. E aí tá nesse ponto. Para que lado vai? Né? Deputados, senadores, desde o início da pauta, na minha visão, não estão tão aguerridos em torno desse tema. Você tem o Sóstenes Cavalcante, quem está realmente na frente, aí coletando assinaturas, comenta sobre o tema, dia sim, dia também. Mas o restante, eu acho que está deixando muito a desejar. Ainda mais quando a gente fala de uma bancada de direita, né? Pelo menos se classificam assim, você deveria ter no mínimo 70, na melhor das hipóteses, 100. Então, eu acho que se você tem 100 pessoas que estão preocupadas com isso, a gente deveria estar vendo mais movimentações. Mas não é isso que a gente está vendo até o presente momento.
Pois é. Aí eu vejo essa notícia aqui, enquanto essas pautas, né? Não, vamos deixar a urgência para lá, CPI não, agora não é legal. A gente vê que no Correio Brasiliense hoje saiu que, hoje no dia da gravação, né? Que o mercado de carbono e reforma tributária verde são prioridades no Congresso. Olha aí, Arthur, o que você tem a dizer? É isso, essas são as prioridades. O Brasil tá tranquilo, tá tudo certo, né? É impressionante. Recentemente eu vi uma matéria no Financial Times e apenas esse ano saíram mais de 8 bi de dólares dos fundos que são considerados ESG, né, no mundo. E até mesmo os europeus, que têm quase 70%, eu acho, agora não me lembro o número de cabeça, mas tem um número bastante significativo de investimentos no fundo ESG, resgataram quase 2 bi desse total. Quer dizer, é uma agenda que já está ficando para trás. E aí, no meio do caminho, você vê, teve um apagão em Portugal semana passada, Sim. e inacreditavelmente até hoje não tem uma resposta oficial definitiva sobre o que aconteceu, né? Mas, de qualquer forma, tem um discurso de que há inúmeras hipóteses, né? Desde os espantalhos tradicionais até coisas mais sérias, e até mesmo a ideia de que foi o Sol que O passou e aquecimento tal. global, Bolsonaro, o Sol, as ondas magnéticas, né? As ondas magnéticas, tudo, mas a explicação que melhor se encaixa ao momento é que, de fato, a Espanha, por exemplo, fez um investimento muito grande em energia solar e realmente, na hora da transmissão de energia, é uma energia instável, o que é verdade. Então, eles atribuíram a isso. Mas isso para mostrar que a pauta da energia solar, não só da energia solar, mas dessa questão ambiental, ela tá caindo no mundo, apresentando uma série de problemas. A própria Alemanha, que se orgulha hoje de ter um percentual bastante elevado de energia considerada verde, que não é verde absolutamente nada, porque é extremamente poluente, né? Principalmente na extração das terras raras, ela está perdendo competitividade e está entrando em crise. As empresas estão saindo por causa do aumento do custo de energia. Então, não há o que comemorar. E o Brasil não consegue olhar esse movimento, quer dizer, ficar preso nessas agendas que são impostas por pessoas de fora. Aí o Congresso vem e fala assim: a minha prioridade é o crédito de carbono. Pô, mas isso acabou. Isso não tem mais. Por exemplo, essa discussão, você pega qualquer jornal hoje, ela não nem sequer entra mais nos assuntos principais da política no mundo. E o Brasil está preso nisso. Quer dizer, mostra o quanto prioridade, que o Congresso. Né, cara? Tá perdido, entendeu? Tá perdido. São políticos absolutamente perdidos que ficam tentando colocar assuntos ou para atender interesses externos ou lobistas locais, entendeu? Ou apenas para preencher a agenda, enquanto o que importa mesmo para o povo está distante da discussão da Câmara. Exatamente. E isso um negócio difícil de resolver. Não, é difícil de resolver, porque os caras estão presos nisso, né? Quando a gente tiver uma Câmara que realmente se preocupa com o povo, vão viver essa agenda externa maluca que os caras tiram isso não sei de onde, né? Exatamente. O que a gente tem visto aqui, o Lula, por exemplo, nem apareceu no Dia do Trabalho, era impossível aparecer mesmo, não tinha como, nem lugar, nem clima. No sindicato, imagina, o sindicato que é o centro desse escândalo. Nem o Boulos, né? Nem o Boulos. E no meio do povo menos ainda, porque o Lula não tem povo. O Estadão diz que ele é o que menos se encontra com outros, recebe menos parlamentares, menos até do que o Bolsonaro, que diziam que ele não articula, não sabe articular, né? Lembra dessa história? Uhum. Aí quando articulou, falaram que ele era do Centrão, Brasil. Então, essa distância do povo, Kim, fala um pouco sobre isso, né? O cara tá roubando aposentado, né? Os caras estão roubando aposentado, que é a ponta mais frágil, né? Inclusive, dentre eles tem aquele PCD. Não, PCD é isso? Dentre os que foram lesados, que eles cortaram até o PCD, mas... BPC. BPC, isso. BPC. BPC. Então, essa cara, questão do Lula, velho. quando você olha toda essa questão, você vê um ponto que está presente desde 2022 no grupo que apoiou o Lula, a basicamente todos os escândalos dera Lula, todos os projetos nocivos ao Brasil dera Lula,
E os maiores absurdos econômicos não era Lula. Tudo direciona para os bancos. Foram os banqueiros que apoiaram Lula em 2022. A agenda econômica do Lula é destruição, toda apoiada e gestada pelos banqueiros. Escândalos verdes que não tiveram o dedo do governo, mas também acho que se o governo quisesse jogar contra, poderia ter jogado. Eu cito o exemplo da mudança para conceder crédito para matadouro e frigorífico, que ocorreu em maio de 23. No mês seguinte, com revelação de áudios, ficou provado que aquela ideia nasceu em bancos privados, para você controlar o crédito das pessoas. A reforma tributária, todo esse processo vem dos bancos. Todo esse processo vem dos bancos e seguem apoiando o governo Lula. A própria questão agora do INSS, um banco não é agiota. Do agiota, ninguém vai cobrar compliance. E pra quem tu tá dando esse dinheiro? O cara deu porque ele quis e acabou. Agora, se tu quer ser um banco, você não precisa apenas ser, enfim, tem ética, né? Você tem que, é o que se cobra diariamente. Pô, você não tem que investigar transações suspeitas, não é seu papel, ver isso daí. Você é uma pessoa comum, Trielli, não vai no banco, às vezes pegar um financiamento, a coisa, não, um calhamaço de documento que eles te pedem para ter certeza que ele pode te dar o dinheiro que você vai pagar. Então, assim, se concede empréstimo consignado, adoidado, que o lucro do empréstimo consignado tá onde? No juro. Exatamente. No juro. E você tem o Brasil caminhando para ter a maior taxa de juros desde 2006 agora, com o companheiro Galípolo. Camarada Galípolo, né? Camarada que os esquerda gostam, é o camarada Galípolo. Um ex-banqueiro, que não deixa de ser banqueiro. Continua o trabalho do banqueiro anterior. E ainda é pra onde nesse processo? Então, assim, é um governo que gira em torno disso daí. E aí, eu tenho uma percepção hoje diferente sobre o Lula, assim, acho que vai se aprofundando, que o Lula é o político ideal para o Brasil. E agora eles querem um Lula de direita. E o que seria o Lula e o Lula de direita? O Lula, ele não é um presidente. Ele é um adestrador. O adestrador é aquele cara que pega um Rottweiler, um Pitbull, um cavalo selvagem e deixa calmo. O cavalo mais selvagem de todos pode ser montado até por uma criança. Quando você olha, e aqui a gente tem que ser bem imparcial, para trás, quando tinha alguma pauta que desagradava, né, pelo menos uma parte da sociedade, eu nem sei uma pauta que desagradava, quando era uma pauta quando era uma pauta grande, quem reclamava dessa pauta? Não vamos falar que ela desagradava a sociedade, não. A gente tinha uma pauta. Quem normalmente ficava insatisfeito com ela era a esquerda. Sim. Até os anos 90, ali, 2000, era esquerda. Eu não lembro de alguma manifestação que teve pauta X e a direita foi às ruas, invadiu o Congresso, né? Porque a esquerda fazia isso no passado, mas não tinha nada. Era sempre a esquerda. Sempre a esquerda. Anos 70, 80, greves, era sempre a esquerda. Sempre a esquerda. A esquerda era um problema. Tanto que Golbery já via no Lula um caminho para acalmar a galera. Então, assim, você tinha um problema a lidar no Brasil. O sistema, que estava tão bonitinho, o seu funcionamento, funcionando igual um reloginho, já conseguiu até colocar o FHC, pô. Ainda tá com a esquerda enchendo o saco. Vamos acalmar, vamos adestrar essas pessoas. O que é que eles fizeram? Colocaram Lula. Lula foi fazendo esse processo. É nítido como aquelas pautas de uma esquerda tradicional, marxista, ou trotskista, leninista, seja o que for, até trabalhista, desapareceram. Você ainda encontra, mas a quantidade dessas pessoas é mínima e nenhuma delas está ligada a esses grandes blocos de poder que, em tese, representariam a esquerda, como o PT, o PSB, o PSOL. O que você vê hoje na sociedade é o liberal progressista, o woke do PSOL, que é o mesmo woke do PSB na figura da Tabata, que é o mesmo woke do PSD na figura do Alckmin. Então, você conseguiu domesticar, amansar, adestrar todos aqueles cavalos selvagens que, quando ia vender a Vale, parava o Brasil. Agora, aplaude o próprio governador do Piauí privatizando tudo pro lado de lá. E aí você chega agora no terceiro mandato de Lula, como o Lula conseguiu amansar tanto a esquerda, e ainda tem a carta Bolsonaro, olha, não reclama do Lula, senão o Bolsonaro volta. O Lula agora tá no melhor ponto para todo esse sistema, porque ele não precisa mais trabalhar. Alguém acha que o Lula
Alguém acha que o Lula tem alguma solução para o país? Óbvio que ele não tem. O Lula não tem nem capacidade para isso. Então, se ele não tem, alguém tem. Porque o governo segue colocando medidas em prática. O legislativo segue discutindo coisas. Os homens poderosos desse país seguem debatendo, seja em Madrid, seja em Washington, sempre fora do Brasil. Então tá aí, as coisas estão avançando. O que eles precisam é ter um farol. É uma imagem pública. O Lula é como se fosse um porta-voz no final do dia. Então não precisa trabalhar, não tem que fazer nada. Ele tá de boa, ele pode viajar pro exterior, tá curtindo sua aposentadoria, tem o prestígio, tem o status, tem a janja, e o Brasil tá isolado. E agora, no presente momento da política, o que eles estão em busca? Do Lula da direita. O cara que vai entrar para continuar tocando a agenda do establishment e adestrar a direita. Isso aí. Que é quem agora vai pra rua, pede por anistia, se coloca contra a reforma tributária, se coloca contra a agenda verde, se coloca contra a entrega do Estado, é a direita. Então, assim, a coisa vai mudando. Essa é a figura do Lula. Então, agora ele tá no ápice. Assim, eu acho que o sistema nunca esteve tão feliz com a figura do Lula. Porque ele tá ali. Tanto que o sistema tá tão feliz que agora já, assim, cara, a gente agora já pode dispensar o Lula. Agora a gente já pode criticar ele. Já conseguimos colocar Bolsonaro inelegível. A gente tá aqui numa situação que tá tudo indicando que vamos conseguir placar a nossa amada terceira via. Aí bota um cara, né, mais novo, que sabe falar um pouco melhor, né, que não vai ser tão criticado pela direita, e pronto, você vai caminhando para você tentar conter a polarização. É que no final do dia é apenas quem diverge aí na sociedade do status quo. Então esse é o cenário que está diante de nós. Lula não trabalha, não vai trabalhar, não vai. Todos os políticos falam isso, e para o sistema está ótimo, porque se Lula não trabalha, tem alguém trabalhando. Você olha a agenda do governo, o Haddad, nosso Haddad tem cada plano assim maravilhoso, transição energética, sabe? Você pega ali o plano do Haddad sendo citado até, sei lá, os caras citam como, assim, a base de criação, a indústria 4.0, que são as teses do Klaus Schwab, sabe? Aí você vê o Arnaldo Jardim, o vice-presidente da FLA, vou mudar o nome agora, para frente do lobby agropecuário, não merece o P do parlamentar, é só lobby, à frente do lobby, aí tá lá, trazendo isso tudo dentro da reforma tributária, colocando combustível do futuro, o próprio agro apoiando o mercado de carbono, e todo mundo, ó, de boa. Você vê, a própria Tereza Cristina, uma dos principais responsáveis por essa agenda, é uma ótima candidata aí para ser o Lula da direita. O pessoal não critica tanto, porque é de direita, né? Homem de união. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então é para esse lado que caminha o Brasil. E aí, ou a parte da população... também assim, não adianta também a população acordar se ela não tem para onde marchar, né? Pois é. É preciso aparecer pessoas que se posicionem, inclusive em termos eleitorais, pra gente conseguir dar um direcionamento contrário. É por isso que eu falo, né, que o meu candidato é o Arthur. Já passando a bola pra você, Arthur. Aí, ó. Já inflei sua bola. E é isso. Porque amanhã... não dá, cara. A gente tem que ter um direcionamento contrário. Amanhã meu Twitter vai bombar, já vi tudo. Vai começar tudo de novo. Vão aparecer intergalácticos, intelectuanais, tudo que tem direito. Intelectuanal trans de direita. Posso fazer nada. Social, é a vida. Mas você falou uma coisa, cara, que é um negócio que eu sempre bato nessa tecla. Eu detesto essa ideia, apesar de ser verdade também. Às vezes as coisas são verdades e mentiras ao mesmo tempo, né? Não querendo relativizar, mas é verdade que o brasileiro não sabe votar, até porque ele é muito ignorante muitas vezes, né? Tem muito analfabetismo político, analfabetismo mesmo, per si. Mas também... Mesmo para quem sabe votar e para quem quer votar, não tem candidato, bicho. E o nosso sistema não deixa com que candidatos que a gente queira votar participem. E quando a gente vota, o cara tem um voto que não entra lá no quociente eleitoral. Então, cara, é um sistemão muito mais complicado do que simplesmente... Acho que não é que é mentira, mas é uma meia-verdade falar que o brasileiro não sabe votar, porque o cara não tem como, às vezes, votar, né? E o que você tem falado nos seus vídeos, eu concordo, é que ou a gente forma uma galera, não adianta ter um ou dois, que saiba fazer, né, entrar na engrenagem, fazer as coisas como o PT fez, ou a gente não vai ter solução mesmo, e a solução não vai ser amanhã. O cara quer resolver amanhã com aqueles malucos lá, tipo o Marçal, não dá, né, bicho? Não vai resolver. O Marçal. Entendeu? Aí entra esses picaretas, entendeu? Mas enfim, e você, Arthur, falando um pouco dessa história aí, o povo
essa distância, o povo amassado, né? Eu tava falando hoje, fui na barbearia ontem, ainda bem que não teve gravação ontem, porque minha barba tava péssima. Eu fui na barbearia e aí eu perguntei pro cara como é que tá, ele tá abrindo negócio, doido, né? Abrindo negócio agora, porque ele mudou de barbearia, tá abrindo o negócio dele. E aí eu perguntei, pô, e como é que foi o faturamento dos últimos anos, na antiga lá e tal? E, cara, não foi nem perto desse faturamento, por exemplo, aqui do Santander, que teve um lucro de quase 30%. Que empresário, barbeiro, quitandeiro, nem tem mais quitanda porque é tudo oxo, né? Mas sei lá, qual empresário pequeno teve um lucro como o dos bancos? E aí você começa a pensar que essa história que o Kim tem contado, que vem lá de trás já, desde da bucha, né? Faz sentido mesmo, porque são os mesmos caras, os mesmos nomes, as mesmas famílias, fazendo as mesmas coisas e só mudando a pecinha para lá. Ah, a direita tá na moda, agora vamos para a direita. Vamos. Como é que é isso aí, Arthur? Aliás, o último vídeo do Kim que ele até mandou pra gente ficou muito bom, hein, Kim? É imprescindível Das o origens seu vídeo 6 aí. do É o Arena. último, acho que é o 6, né? Do Arena. Pô, pra entender até essa união progressista, que essa confusão. É um novo, é a coisa mais a nova, né? A nova coisa mais antiga do Brasil. O Museu de Vai, Grandes vai, vai. Novidades, como diria o Cazuza. Museu de Grandes Novidades, exatamente isso. Mas olha só, essa questão dos bancos, o fato é que os bancos no Brasil, talvez seja o regime mais clássico de todos, que eles tomaram conta, isso não é uma novidade, tomaram conta de toda a economia brasileira. A novidade é que eles estão ampliando isso, porque, por exemplo, você vê alguns movimentos que você vai vendo o BTG agora. O BTG chega agora e está comprando aeroporto, né? Comprando porto e querendo entrar na área de alimentação, de comida. Descobriram, né? Depois de algum tempo, que o Brasil é o produtor de comida mundial e ele agora quer competir com as novas tradings. Por acaso, na mesma época em que o BlackRock quer comprar portos e no Paquistão tem uma crise geopolítica, já com a Índia, em que a Índia fala que vai fechar, vai romper um acordo geopolítico que teve com o Paquistão e que, portanto, não vai permitir que a água que vem dos rios que passam pela Índia e chegam no Paquistão, né, chegue no Paquistão. Então, eles estão dizendo que vão travar a água do Paquistão. E aí vem o novo presidente do Fórum Econômico Mundial e fala que a água não é um direito humano. Curiosamente, o cara fala isso, mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai todo ano para Davos, que diz que existe um cristianismo do mal do Brasil, que está preocupado com a defesa das pessoas, não se pronuncia sobre isso. O cara fala, a água não é um direito humano. E isso o Barroso concorda, né? E o Barroso não teceu uma palavra sobre isso, né? Os grandes defensores do direito humano no mundo não falaram nada. Então, o que isso está ligado? Está ligado a um movimento, né? Que, óbvio que está sendo feito e que os liberais, eles perceberam que, por causa do Trump e também, inevitavelmente, esse sistema que eles criaram é insustentável e que os países estão agora querendo realmente voltar a ter a sua soberania e eles estão escolhendo operadores de fluxos locais para continuar mandando do mesmo jeito. E aí entra o BTG na história, entendeu? Entra o BTG. E aí os bancos têm essa função, quer dizer, os bancos têm essa função no Brasil de continuar propagando a escravidão do crédito, entende? A escravidão do crédito e das dívidas perpétuas. E acho que o Kim tem levantado isso muito bem nos dossiês dele, todos os dossiês que ele tem mostrado, mostra a influência desses caras no longo prazo no Brasil, entendeu? Então, e aí veja, olha um ponto que a gente conversou no início, o desconto em folha, ele é para crédito, né? Então, assim, ele é uma das poucas coisas em que existe uma prioridade na despesa, que é o que você falou, a pessoa não pode nem escolher dever para o banco. Dever para o banco ele não pode. A primeira coisa que vai acontecer é que ele tem um desconto automático, né, do seu dinheiro, do seu salário. Teoricamente, era para reduzir o risco e melhorar o spread bancário e as pessoas terem um financiamento mais barato. Isso não aconteceu. Isso só protegeu o banco. Entende? E toda a legislação que acontece no Brasil é para proteger o banco. Por exemplo, se você
tem algumas cautelares que são super raras, né, que não são normais, mas são permitidas. Aí entra a história de acabar, né, proibir o cara de dirigir, tirar o passaporte. É. Tudo isso é para proteger os bancos. Quer dizer, os bancos hoje têm uma força no Brasil que é uma coisa impressionante, entende? Impressionante. E aí entra o Lula, como o Kim falou. O Lula virou um grande fantoche da mídia, em que ele está ali com um papel, cumprir única e exclusivamente essa agenda. Exclusivamente essa agenda. Como é que ele faz isso? Ele utiliza de dois expedientes. Um expediente é dessas promessas utópicas que nunca vão se materializar, então ele fica prometendo coisas que nunca vão acontecer, né, para o povo brasileiro. O povo, que é um povo carente, necessitado, que isso é um pouco também do nosso perfil, né, não é de hoje. Ele precisa daquele salvador, né, ele precisa do grande pai, etc., que vai resolver os problemas dele. Ele convenientemente sabe que não é verdade, mas acaba votando e sendo influenciado por essas promessas que não vão se cumprir. E ao mesmo tempo, e aí vem o meu ponto também, entra a mídia e entra toda a estrutura do país que é feita para promover um trânsito coletivo. Eu acho que a gente vive hoje uma ideia de um grande trânsito coletivo e a própria mídia, ela não vende mais publicidade, ela vende essas etapas de transe, entendeu? De transe, de que o cara está quase que numa hipnocracia. Entendeu? São todo mundo meio hipnotizado, pô, com essa história. E é meio assim, porque a gente comentou isso em alguns programas do Quinto, tem aquele filme do Woody Allen, né? Que agora eu não me lembro o nome do filme, mas é quando ele ouve a palavra Constantinopla, ele, né, a pessoa imediatamente entra em Scoop, eu transe. acho que é Scoop o Grande Furo. Scoop. Ele começa a fazer aquilo que o cara manda. O brasileiro hoje, eu vejo isso muito, muito claramente. As pessoas ouvem algumas palavras, Trump, tarifa, Bolsonaro. Alguns entram em transe. O cara entra o Constantinopla dos caras. Ele entra em transe e mostra como os caras foram dominados. Só pra falar, é o Escorpião de Jade, pra quem quiser ver. Aliás, é o filme que o Woody Allen mais odeia dele mesmo. Só pra. Mas é um filme bom, Eu gosto, eu acho. Eu gosto. É divertido, mas é isso. O cara entra lá e entra num transe de quase que ódio, né? E não conseguem justificar, por exemplo, economicamente, porque aquilo ali não é certo, né? Então nós estamos vivendo e vendo isso muito claramente no Brasil também. Uma história de uma hipnose coletiva, uma hipnocracia que a esquerda criou, e com um sistema bancário dominando não mais só o fluxo bancário, mas ele percebeu que ele precisa dominar os fluxos de infraestrutura. Então você vê os bancos entrando em portos, aeroportos, como o BTG tem entrado, ampliando crédito, enfim, é um domínio total. Agora, você imagina que loucura. Cara, você vai confiar o futuro da alimentação do seu filho, a comida do seu filho pro André Esteves? O Dedé. Dedé. É fogo, né, Não sei o que é cara? pior, se é pro Dedé, é pro Valtinho, entendeu? Aí tem dois Valtinhos, tem o Valtinho atual, que é o Moreira Salles, e tem aquele Valtinho que o Kim fala no dossiê, né? Do Walters lá, do general americano. Sim, Vernon Walters. Cara, bichão, como é que você vai confiar a alimentação do Brasil pro Valtinho, pro Dedé ou pro Valtinho Moreira Salles? Tá de brincadeira, né? E em breve, esses caras, baseado nesse movimento todo que eu falei de Paquistão, do cara do Fórum Mundial dizendo que a água não é um direito humano, que a água deve ser privatizada, daqui a pouco eles vão querer participar das bacias hidrográficas do Brasil, né, de água, e tomarem conta da água do Brasil. Sempre com essa desculpa de que eles administram de forma mais eficiente do que o governo, o Estado. E eu não estou defendendo aqui, o Estado tem momentos que o Estado é absolutamente irritante, mas se você acredita que a iniciativa privada funciona bem, eu sempre brinco, né? Pega um crédito no Bradesco para gastar nas lojas americanas. Então você vai ver como também é estressante. Também é estressante. Então as coisas não funcionam bem assim como os caras falam, né? Mas é um domínio, mas assim, é um domínio total. Quer dizer, o Lula, ele trabalha para isso. E aí eu concordo com o Kim. O que está acontecendo? Estamos voltando a uma época pré-Bolsonaro em que você tinha, na verdade, apenas duas faces da mesma moeda. Só que agora o pessoal fala, tem um Lula ou tem esse PSDB linha, novo PSDB, que na verdade também é dominado pelos bancos.
Então, o candidato hoje do Brasil, que querem eleger, é uma mistura de candidato do Supremo com candidato dos bancos, entendeu? Então, um teatro das tesouras versão moderna. Hoje não, né? É o mesmo de sempre. Mesmo sempre, É o mas mesmo digo, de sempre. sem o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro seria o cara que não seria esse. Ele né? acabou quebrando um pouco, né? Tentando, sei lá. Estamos aí presos no mesmo de sempre. Mas eu acho que a questão do Bolsonaro até faltou para ele mesmo, eu acho que para todo mundo saber ter essa visão mais ampla do que é o Brasil, né? Não sei se ele tem essa noção que a gente tem hoje, que ele mesmo deve ter mais, do que é esse poder paralelo, né? Que é quase. Que, aliás, tem o braço político. Eu concordo com você. Né? Eu acho que isso aconteceu com o Trump também, tá? Acho que o segundo mandato do Trump tá tão diferente por causa disso. Porque ele também percebeu esse movimento. E e aí a gente tem. A gente falou do braço bancário, né? Do braço econômico e do braço. Não sei, não lembro qual foi o outro braço, mas a gente tem o braço político disso, que é essa união agora, né, que é o centrãozãozão, era o centrinho, virou centrão agora, né, o centrinho foi lá no começo, na República, depois virou centrão e agora é o centrãozãozão, maior centrão do mundo, que é a união entre entre a União Brasil e o PP do Ciro Nogueira. O que vocês têm a comentar disso? O Kim já falou também nos vídeos, mas se você tiver algo a acrescentar aí. Cara, eu tenho pouca coisa a acrescentar em relação ao Kim, eu tenho 3 pontos. Primeiro, o Brasil virou uma mistura de uma das frases do Alice no País das Maravilhas com Il Gatto Pardo, né? A Alice, Alice no País das Maravilhas começa com aquela clássica frase que para mim representa o Brasil, que é quando ela cai, ela fala ou essa queda não tem, ou esse poço não tem fundo, ou essa queda não tem fim. Entendeu? E no Il Gatto Pardo ele começa dizendo isso, quer dizer, temos que mudar tudo para que tudo continue exatamente como está. É isso aí. Essa união progressista é isso. Agora, veja só, o Ciro tem saído melhor do que encomenda, né? Porque o Ciro, hoje, é o cara que tentou dizer e criar um partido de direita, se diz de direita, tenta ser um sucessor natural, né, do movimento do Bolsonaro, tenta se botar como um líder de direita. Não é um cara que abertamente, nem nos bastidores, defendeu a anistia, não defendeu as pautas da direita e ainda consegue fazer uma união com União que virou um grande centrão e um partido que acaba sendo montado nas origens, como quem botou bem, da traição dos traidores do Bolsonaro, né? Então ele começa lá no PSL, volta pro DEM, ou do DEM PSL na mesma ordem, e aí acaba no União. E onde vai parar, em alguns momentos, Kim Kataguiri, né, a própria Joyce, depois sai, mas são onde trai os traidores. Quer dizer, a gente rodou, esses caras rodaram e caíram no mesmo lugar, entendeu? Só que com caixa, né? Então, esses caras são atraídos pela mesma motivação. Onde tem dinheiro, bichão, os caras estão lá grudados, entendeu? E aí a junção, ela faz sentido pelo caixa que é montado, né? Pela grana. Então, eu vejo isso, fizeram uma força política, mas que é absolutamente sem ideologia, né? Ideologia da grana, como tudo no Brasil, tudo não, mas uma grande parte dos partidos. Então a gente hoje eu olho isso e falo assim, cara, a gente rodou, caiu no mesmo lugar, né? Agora, é difícil, veja bem, para um projeto presidencial, e essa que é talvez a grande armadilha dessa história, não conversar com o Ciro, né? Principalmente para um movimento de direita no Brasil. Se a gente quiser enfrentar o PT, como é que não vai conversar com essa união progressista, né? Como é que não vai chamar o Ciro para a mesa com a força que os caras ficaram? É difícil, né? E ele sabe disso. Eu acho que ele se posicionou e montou essa estrutura pensando nisso. Fala assim, cara, eu sei que eu tentei me emplacar como um candidato de direita, eu tentei me emplacar como um aliado do Bolsonaro, não colou, e eu vou tentar agora, então vou dizer o seguinte, já que não colou por um lado, eu vou colar naquilo que eu sei fazer, montar uma estrutura política gigante, e que para quê? Qualquer cara que queira enfrentar o PT tem que passar por mim, porque eu tenho máquina,
entendeu? Uma máquina significativa muito grande. E naturalmente se cacifar seja para um presidente liberal ou para um presidente de direita, ele vai ser o pêndulo. E ele vai dizer, olha, eu vou querer ser o vice-presidente. É isso que está aparecendo. Não sei o que quem acha, mas eu acho que ele está se desenhando dessa maneira. Fala Eu aí. só não sei se ele será o presidente. Eu aposto aí, se eu tivesse que apostar, até ouvindo aí a Rádio Peão que disse, falam muito na Tereza Cristina, que o sonho de consumo do Ciro Nogueira hoje seria a chapa TT, Tarcísio Tereza. Aí você conseguiria até acalmar, né, e fazer uma cena aí pro agronegócio. Não que a Tereza Cristina ela vai trabalhar em prol do agro, mas passa essa imagem, né? Olha, o agro está sendo colocado em destaque. Não sei se é minha bolha, mas eu não vejo a Tereza Cristina como... As pessoas enxergam ela como alguém de direita. O Tarcísio eu ainda acho que... Mas a Tereza Cristina, o pessoal vê como ela uma pessoa... O pessoal vai trazer, né? Vai falar na hora da campanha, aí vai meter foto de... Na época era ministra, Bolsonaro, isso, toda aquela ladainha. Vai ser isso daí. E a grande parte da população vai falar, tava no governo Bolsonaro, é da direita. Porque isso até é outro problema também, né? Os termos, direita, tento falar pro pessoal, falo, gente, o que é direita hoje não era direita lá atrás, até porque não existe. O que se chama de direita, eu não sei nem se o nome deveria ser direita. Porque talvez isso aí seja até o problema, que talvez gere tanta reação, né, de outros setores, porque se viveu no Brasil que até 2013 direita realmente era o PSDB. Realmente era o PSDB, realmente verdade, era o PSD, toda essa turma. Porque isso daí parte de uma percepção sobre, em especial, a agenda econômica do país. Exato. Uma agenda liberal. Entendeu? Então, assim, é isso daí. Quando você olha o que se tem direito hoje, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Assim, não adianta, não tem paralelo na história brasileira. Agora, o que o Arthur fala, eu tô 100% convicto, até tá agora na parte 7. Isso é uma parte 7, Arthur. No dia seguinte, que, enfim, de forma, até resumo por que isso é uma parte 7. Eu terminei o vídeo, eu ia possivelmente abordar só o tema da CIA, que ficou em aberto. Na parte 7 eu não abordo a parte da CIA, porque o vídeo já tava encaminhando para terminar. Aí Skiteshu, que trabalha comigo no Atlas, mandou um áudio. Tu sabia que o Jornal Nacional, o nome é Jornal Nacional, por causa do Banco Nacional? O Banco Nacional que botou esse nome, que era o primeiro patrocinador do Jornal Nacional. Eu falei, tá de brincadeira comigo. Peraí, o que eu falei outro dia pra você? Investigue o Banco Nacional. Essa família fez muito mal ao Brasil, hein? Fez muito mal, a família Magalhães Pinto e o sobrinho dele, que era o Magalhães Lins, né, acho o mesmo nome até o início, era amigo pessoal do Roberto Marinho, quem ajudou lá nos anos 60 e pouco, 70 e pouco, até pra fechar, pagar logo todas as contas com a Time Life, ficar livre, né, da Time Life, a Globo. Foi isso daí. E aí, o Boni fala, não, assim, antes disso daí, o primeiro jornal da Globo, lá tinha um nome lá, acho que era Teleglobo, tinha o Ultra Notícias, e o patrocinador era o Ultra Gás. Então você vê que a Globo botava Ultra Notícia, Ultra Gás. Mas, segundo a Globo, o Jornal Nacional não é Banco Nacional. Que eles decidiram o nome do Jornal Nacional primeiro e só, né, juntou a fome com a vontade de comer. Verdade ou não, eu não sei. Só que o que me pegou nisso daí é que o próprio site da Globo afirma, como é o papo, né? Não, é naquela época, né? Assim, o primeiro telejornal da Globo foi produzido pela McCann Erickson. E era normal naquela época, era comum que as agências de publicidade direcionassem a pauta os assuntos. Normal. Não é normal não, cara. Não é normal. É tipo falar, não, naquela época a escravidão era normal. Não é normal não, irmão. Não é normal não a agência de publicidade direcionar o que o governo fala, deixa de falar. Só que isso me bateu um gatilho tão grande, por quê? Porque a McCann Erickson é a grande agência de propaganda que está na história do Brasil em torno de toda essa movimentação golpista que tá, sei lá, desde o primeiro dossiê histórico que eu me deparei, que é o da CPI dos Rockefeller. É a agência, é quem tá no centro, no olho do furacão da CPI. Quem distribuiu o dinheiro. Então, aí eu relembro isso. Aí eu mostro, olha só, olha os jornais da época acusando a Globo de uma espiral do silêncio. E realmente a Globo tava na folha de pagamento da McCann Erickson. Aí depois você vai passando no tempo, você volta um pouco, no mesmo período de tempo,
no dossiê de janeiro, nas primeiras partes, que eu estou comentando sobre a CIA, sobre a USIA, que é a Intelligence Agency, a agência de inteligência, não é a central de inteligência, né? A CIA é a central de inteligência. É como se fosse uma agência do Departamento de Estado. A USIA, ela se municiava de informações no Brasil, né, fazendo levantamentos e pesquisas, pela McCann Erickson e pelo Ibope, que era próximo da Globo. Então você vê, e eu trago também, eu relembro um documento num estudo do Santo Mauro, que ele consegue, um documento desclassificado, que mostra o primeiro jornal acima, de maior circulação, que a USIA podia contar, a CIA também, era a Globo. Então você vê assim, são as mesmas coisas, as mesmas pessoas que se repetindo. Mas aí voltando, quando você fala que a coisa tá chegando num ponto que fica até difícil você chutar o Ciro Nogueira para fora, chutar a União Progressista, né? Progressista, mas é de direita, centro-direita, pro lado, meio que não dá. E aí, hoje, eu consigo, talvez realmente, eu não sei nem se o que o Olavo de Carvalho falava fazia esse sentido, mas hoje eu vejo numa linha que eu falo, eu acho que é por aqui. É quando falo o que ele falava, não existe nenhuma revolução sem apoio das elites. Quando eu olho a história do Brasil hoje, a forma como eu enxergo, e até falei, gente, não é se você gosta ou desgosta, se você aprovou, você desaprovou o cara, se o cara é comunista, chama do que quiser. Mas olhando a história assim de uma forma, sabe, distante. Não quero me interferir. Olha apenas essa correlação de forças. O governo Vargas foi um governo revolucionário. Foi um governo mais revolucionário do que o Lula. Porque o que Vargas realmente fez foi uma revolução em 30. Realmente foi uma revolução. Literalmente, no caso. Ele entrou com foi gente na cavalo rua, lá com cavalo, exato, com exército. Foi uma revolução. Então, assim, o Vargas, ele conseguiu. Mas a revolução e o que Vargas fez é clássico das revoluções. E aí que entra essa questão das elites. A revolução, realmente, ela só tem dois caminhos. Ou ela vai desencambar no caminho da esquerda latino-americana, Cuba, Venezuela, que para você continuar no poder, você tem que dominar o país inteiro com o Estado. Então você vai desapropriar muita coisa, você vai restatizar muita coisa, o Estado vai controlar muita coisa. Ou você tem o que o Putin aprendeu com Vargas. Você basicamente criou uma nova oligarquia para substituir a oligarquia anterior. Então, o Vargas, eu vejo que o que ele conseguiu fazer foi uma grande concertação. Hoje eu vejo dessa forma, assim, ele chegou ali e falou, peraí, com quem eu consigo conversar e quem não dá? Tem gente que não dá de jeito nenhum, então isso que não dá de jeito nenhum, eu vou jogar pro lado. A turma lá do antigo PRP, do PRM, né, os partidos da bucha, da República Velha, essa galera não dá, mas vai ter um outro ali que eu vou ter que trazer para perto, ele tinha alguns bucheiros no governo Vargas, então eu vou trazer isso daqui, vou colocar aquilo outro, vou dar um espaço aqui para a galera da iniciativa privada e vou manter uma certa coesão. Tanto que ele conseguiu ficar 15 anos no poder, no período total. Sim. Então, quer dizer, só no primeiro momento, né, de 30 a 45, depois ainda volta. Ele volta eleito. Então foram mais de 15 anos. Então, assim, olhando isso assim, na lógica de hoje e sem pregar nenhum tipo de revolução, eu realmente não vejo o que se chama hoje de direita, né, esse bloco antissistema, ele realmente conseguir chegar em algum lugar, ainda mais que hoje a gente tem esse conhecimento mais aprofundado sobre a importância do poder legislativo, que política é um jogo de maioria, sem, em determinado momento, uma parte dessa elite estiver minimamente compromissada com um projeto de romper com a elite anterior, em destronar a elite anterior. Da velha em algum momento, Nova República. Assim, ela Nova República, sei lá, você tem aí 4 grandes bancos. Você não vai conseguir pegar um banco minúsculo para destronar esses 4. Talvez vai ter que pegar um desses para destronar 3. Talvez esse banco fique até maior, mas lá na frente a gente resolve. Mas para você vai ter que destronar quem tá agora com alguém que já tá sentado no trono. Basicamente, como era, sei lá, filmes medievais do passado, Game of Thrones. A arte da guerra, ela hoje, é isso mesmo, não tem como. Hoje, como eu vejo assim, simplesmente o poder popular, através do voto, no sistema do jeito que ele tá, um sistema partidário, amarrado, onde você depende de partido político, agora você tem cláusula de barreira junto com o fundão, para deixar na mão das mesmas pessoas o poder político, ou traz uma parte dessa elite, né, direcionar, que você canaliza através de uma liderança popular, porque normalmente o que aconteceu ao redor dos países que romperam com o status quo, ou a gente vai ficar nessa gritaria, né, e aí outro caminho é você ir construindo algo mais sólido
eu vou começar a reconstruir uma nova elite, um novo bloco político. Esse caminho leva muito mais tempo, leva uns 20, 30 anos, mas também chega lá. E, independente, tem que ser costurado, que é o quê? É você realmente montar uma base mais capacitada, com mais direcionamento, que chegue lá na República e saiba o que fazer. Sabe, é que a gente brinca, né, o Randolph Rodrigues da direita. Chega lá, que não é só o trabalho de judicializar, mas é de participar mais ativamente do debate público com coisas, assim, como é que a gente pode falar? Dos meandros, né? Mais coisas, sabe, com peso institucional na hora do falar, com preocupações diferentes na hora de abordar assuntos relacionados até mesmo a um projeto de país. O cara chega lá, bater na tecla, rebater, fazer uma oposição até mais propositiva, porque isso também falta na direita, e você indo, esse cara tá lá, ele conseguir conversar com mais pessoas, às vezes até de matizes diferentes, talvez em determinado momento vai chegar nesse ponto, não com o PT não vai ter nenhum tipo de diálogo, mas com setores que às vezes parte da direita olha e fala, é de esquerda, sabe, que você fala assim, pô, o cara tá na esquerda, às vezes o cara tem um posicionamento mais nacionalista. Tipo, pegar uma figura, essa figura hoje eu acho que ela tá meio na janela de Overton, no campo do tolerável, que é o Aldo Rebelo. Em algum momento você vai ter que conversar, sabe, com figuras mais ou menos desta linha. Falei, irmão, a gente tem que destravar aqui a margem equatorial, a gente tem que destravar aqui, sabe, prédio de ferrovia, infraestrutura no país. Para isso daí o cara vai apoiar, não tem nem o que falar. E também na agenda de costumes ele não tá totalmente contra. Não vai ter, esse vai ser o caminho. Esse vai ser o caminho, é entender esse processo. É, assim, na minha visão hoje, assim, olhando para o passado, os ciclos históricos do Brasil, o que meio que já aconteceu, o que eu acho que pode vir a acontecer para tentar destronar o que está acontecendo. Eu só quero fazer um comentário em cima do que você falou lá atrás, sobre a publicidade na TV. Eu acho que você tem razão. Inclusive, o discurso era que, tudo bem, mesmo que o patrocinador ele não ia entrar nos assuntos políticos e se meter nesses assuntos. Mas é mentira, né? Óbvio que eles entravam. Mas a gente tem uma diferença bem grande mesmo entre a Globo daquela época e mesmo a TV Tupi. Eu não sei se você já leu o livro do Chateau, a história do Chateau, que é do Fernando Moraes. Não. É muito bem escrito até. O cara também é esquerdoso, mas o livro é muito bem escrito. E, cara, mostra muito bem isso também, dessa coisa de como a primeira TV... Ele trouxe a aviação para o Brasil, foi a primeira TV... Foi ele que trouxe também. E tinha realmente... Eles precisavam de anunciantes, porque essa relação com o governo não era que nem hoje, que é um monstro de dinheiro. Eles não, hoje em dia a Globo não precisa mesmo nem de audiência. Eles são só uma máquina de propaganda. Naquela época eu acho que é bem isso que você falou, mas é mais meio a meio, assim. Eu acho que o cara quando ele fala, ele não tá mentindo também totalmente. Ele tinha realmente um peso, o patrocinador ali tá lá. Agora, com o tempo, eu fui vendo isso na publicidade quando eu trabalhei. Eu fazia jingles e tal. De repente, começou a só ter coisa de governo ou dos grandes conglomerados. Não tinha uma novidade, assim, um produto novo. Quando era novo, era ou da Unilever ou era desses grandes, P&G, isso aqui lá. Então, eu acho que teve uma mudança disso, mas... a Macan é um caso à parte, porque você mostra muita coisa lá desde de trás, né? Essa relação, então eu não sei. Eu tô falando assim, da minha visão de quem participou um pouco dessa mudança, porque eu acho que hoje realmente eles não precisam nem de anunciante, nem de público. Eles só precisam do dinheiro do governo, quer dizer, o grosso mesmo vem daí. Mas é isso. Arthur, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu acho que a gente matou aqui os assuntos. Não, eu só não é que eu alteraria, eu incluiria talvez uma nova visão. Eu acho que a Globo já não é nem mais uma máquina de propaganda. Eu tô na linha de que ela é uma máquina de hipnose coletiva, entendeu? Pode ser. Hipnose amada. Então é hipnose. Até a música do Jornal Nacional, como quem aí já revelou, que foi feita em homenagem ao Banco Nacional, apesar da Globo negar. Como se a Globo negasse, né? Como se ela fosse assumir. É verdade, né? Eu fiz mesmo em homenagem ao Banco Nacional, porque nós boletamos e tal. Mas ela é uma máquina de hipnose, então ela recebe por isso, né? Pelo trânsito coletivo. Só a musiquinha tan, 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 já que é negócio que desperta o Constantinopla. Mas isso aí era de uma banda. A pessoa leva a sério. Sim, mas ela já virou um... Porque essas coisas se transformam, né? Em elementos de hipnose, isso é verdade. Quando você repete.
Você vê que eles vão fazendo vários estados de indução, né? Então a música vai se transformando, né? Que nem a do Fantástico vai se transformando, mas no final é muito parecida com o que sempre foi, né? Então é só indução mesmo. Então os caras são uma máquina hoje de propaganda, não de propaganda, de hipnose coletiva, entendeu? Mas tirando isso, a única coisa que eu falaria é isso, porque eu trataria a Globo dessa maneira. Mas infelizmente hoje o sistema político ele está sendo construído, né? Aí eu concordo com o Kim, que é impossível talvez você alterar o Brasil sem esse apoio de uma parcela significativa dessa elite. Existem várias elites. Sim. Tem um livro, eu não vou nem falar dele, porque como o cara foi escrito pelo Brás Pereira, vou dizer que eu sou duguinista, comunista, tudo que é isso, né? Taxista, fascista e tal. Mas ele fala desses grupos de poder que são divididos eternamente no Brasil, né? O bancário, o agrário, ele fala bem desse bloco. E ele fala da importância do sistema bancário, como ele se tornou relevante. E a verdade é que eu acho que quando a gente fala da elite do Brasil, a elite que realmente permitiria alguma coisa seria uma parcela da elite da Faria Lima, entendeu? Que é uma coisa impressionantemente como esses caras dominam mesmo, né? Absolutamente tudo. Então, só um confronto com ela é que permitiria que você tivesse uma mudança significativa. Para isso, você teria que ter o apoio de uma elite industrial e agrária. A elite industrial do Brasil acabou. Então, só a elite agrária, acabou. Só a elite agrária poderia peitar e apoiar uma mudança de verdade no Brasil enfrentando a elite da Faria Lima, que é a elite bancária e rentista. E é por isso que às vezes surgem essas peças, como quem falou da Tereza Cristina, que não representa a direita, não representa o agro, mas é uma ideia de tentar vender uma pacificação que o cara é representado, como se ela fosse fazer alguma coisa pelo agro, e para segurar, né, esse confronto. Eu só vejo uma mudança, uma direita alinhada com uma elite que poderia de fato enfrentar a elite da Faria Lima. E a única que teria estofo potencial para isso é do agro. Não por menos, André Esteves quer começar a vender comida, né? Veja que ser humano bondoso. O Kim então ferrou, né? Porque o Kim não tem muita esperança no agro, não. Não, não vou falar nada. Os últimos vídeos você andou falando, pô, cadê o agro? Né? Porque o agro tá demais, pô. O agro tá demais. Tá demais. Tá bom, então. Então, muito bem. Foi bom o papo hoje. Foi bom estar de volta, sem aquela dor lancinante. E muito obrigado por nos acompanharem aqui. Muito obrigado por estarem conosco. Kim Paim, valeu, cara. Prazer revê-lo. Arthur Machado. Obrigado. Prazer também estar com você. Beijos. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de comentar, de compartilhar. E um grande abraço, até o próximo Puxando o Fio e até os próximos programas da nossa programação.